Sabia que a retinopatia diabética é uma das complicações mais comuns para quem tem diabetes? Além disso, a retinopatia diabética é considerada a principal causa de cegueira na população adulta e ativa. Então, para você que tem DM, que está aqui assistindo esse vídeo, como evitar essa complicação que é tão fácil, tão rápida de acontecer? Como evitar, como prevenir, como tratar, quais são os sintomas? É disso que eu quero falar nesse vídeo. Além disso, eu também quero compartilhar a minha experiência, porque eu já tenho retinopatia diabética há 10 anos, eu já faço tratamento, eu estou num processo de recuperação, então eu quero compartilhar também o meu dia a dia, a minha experiência, os meus estudos nessa área, que é um tema que me interessa bastante. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no Instagram e no YouTube toda a minha vivência, experiência e estudos relacionados ao diabetes. Aproveita, já se inscreve e ativa as notificações no canal para não perder nenhum vídeo que a gente soltar por aqui. Segundo o SBD, a incidência da retinopatia diabética, ou RD, é de até 40% na população diabética. É um número bem alto, podendo chegar até 2 milhões de casos só no Brasil. E a retinopatia diabética está diretamente relacionada ao seu controle glicêmico, mas não só ao seu controle, mas também ao controle da sua hemoglobina glicada, esse exame muito importante que tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, e também ao tempo que você fica na faixa, ou seja, o quanto a sua glicemia varia. Então, quanto menos ela variar e mais estável, menos risco você tem de desenvolver retinopatia diabética. Quanto mais altos e baixos você tem, maior é o risco de desenvolver retinopatia diabética. E para você entender qual que é a relação da hemoglobina glicada, que é o exame que dá lá uma média de 3 meses do seu controle glicêmico, para isso você vê nesse vídeo que tem aqui no canal, aqui o card, enfim, eu estou colocando esse gráfico aí na tela. Se você olhar esse eixo horizontal, é a hemoglobina. Então, você vai ver 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que vai até 12. E o eixo vertical é o risco associado a desenvolver a complicação. Aí, pelo gráfico, você tem aí quais são as complicações pelas cores. E, em primeiro lugar, a primeira que aparece é a retinopatia diabética, né? E você consegue ver que logo numa hemoglobina, em torno de 8, já é a primeira que aparece com o risco aumentado de se desenvolver. Então, quanto maior a hemoglobina glicada e maior o risco de você desenvolver aquela complicação. E a retinopatia diabética está aí sempre em primeiro lugar. Então, é uma complicação que realmente se desenvolve muito facilmente em quem recebe diagnóstico de diabetes. Antes de te explicar sobre exames, monitoramento, tratamento e tudo mais, eu quero te falar como que o olho funciona, para você entender o que a sua glicemia alterada faz com ele. Primeiro, você precisa entender que retinopatia não é uma doença que afeta o olho inteiro. Ela é uma doença que afeta a retina do olho. Então, eu estou colocando um desenho aí na tela, um esquema do olho, e a retina é uma camada que fica dentro do olho. Essa camada é uma camada bastante inervada, é onde se forma a imagem. Então, a luz entra pela nossa pupila, a bolinha preta do olho, e ela forma a imagem na retina. É como se fosse um filme daqueles antigos de máquina fotográfica. A imagem é formada ali, e daí ela é interpretada pelo nervo óptico que fica atrás do olho e enviada para o cérebro. É assim que a gente enxerga de uma forma bem simplificada. E o que é a retinopatia? Como que a retinopatia diabética se desenvolve? Primeiro, ela vai se desenvolver só na retina, então não é nas demais partes do olho. E o que ela vai fazer? No vídeo de hemoglobina glicada, eu explico que a hemoglobina é um exame que dá a sua média de controle nos últimos 3 meses. E por que é importante esse nível? Vamos entender aqui, vou associar. Você vai ter que ver o vídeo depois para entender essa relação, tá? Mas eu vou te dar uma forma geral para você entender aqui a parte relacionada à retinopatia. Lá no vídeo eu explico que uma das funções da hemoglobina é levar oxigênio para o nosso corpo. Todas as partes do nosso corpo, né? Ela se liga a ferro, se liga ao oxigênio. Ela vai até os tecidos, deposita oxigênio e coleta o gás carbônico. O que acontece quando a gente tem muita hemoglobina glicada? Né? Significa que a nossa glicemia está alta.
Mas significa muito mais do que só isso. Significa que a nossa hemoglobina, ao invés de se ligar com oxigênio, está se ligando mais do que deveria com açúcar e de forma indevida, com glicose. Vamos usar esse termo correto, com glicose, mais do que deveria. Esse é o termo glicada, tá? Então, existem níveis normais, por isso que existem níveis normais para quem não tem diabetes mellitus, de ter a hemoglobina entre 3,5 e 5,5, depende um pouco do laboratório, 3 a 5. Então, é esperado que haja uma certa ligação de hemoglobina com glicose, é esperado, mas quando essa ligação começa a acontecer mais do que deveria, a hemoglobina deixa de fazer o que ela deveria, que neste caso, aqui para o estudo que a gente está fazendo, é levar oxigênio para as células aqui do nosso olho. E só para vocês entender ainda mais as complicações que a gente tem, ela também para de levar oxigênio para onde? Para os nossos nervos, né? Os nossos membros, né, começam a formigar, para os nossos rins, para todos os tecidos, na verdade, mas os que começam a ser afetados em primeiro lugar são os microvasos. Por isso que a gente tem complicações microvasculares e macrovasculares. Os vasos menores são afetados primeiro, ou seja, os da retina, que são bem pequenininhos, são afetados antes de uma artéria, por exemplo. Então, ela para de levar oxigênio para esses vasinhos. E o nosso olho, ele começa a perceber que ele não está recebendo oxigênio. O que ele começa a fazer? Ele começa a criar novos vasos ali naquela região. Nosso corpo tem formas de criar novas coisas. A gente tem hormônios relacionados a fator de crescimento. Ele consegue criar novos vasos. Só que esses vasos, eles têm uma qualidade muito ruim. Eles estouram, né? Eles podem causar hemorragias, microhemorragias, que você não vai sentir nada, muito fácil. E isso é algo que acontece ao longo de muito tempo. E daí esses novos vasinhos, chamados de neovasos, vão se formando. Conforme o tempo vai passando, você vai tendo hemorragias que você não percebe, o próprio olho vai se curando, né? E ao longo do tempo aquilo vai acontecendo cada vez maior, e isso vai causando danos cada vez maiores na sua retina e gerando um tipo de inflamação crônica dentro da sua retina. E essa inflamação crônica vai causar alguns inchaços, vai causar alguns edemas, e isso vai começar a deixar a sua visão turva, a sua visão com manchas, e que pode sim levar à cegueira, se não tratada. Não é uma complicação rápida. E por que não é rápida? Porque demora muito tempo para tudo isso começar realmente a você perceber os danos. Você pode já ter a retinopatia e não sentir absolutamente nenhum sintoma, ter a sua visão normal. E por isso que é tão importante a gente, a partir do momento que recebe diagnóstico, começar a fazer controle, pelo menos anual, de exame de fundo de olho, que é quando o médico vai olhar lá no fundo do seu olho, vai dilatar a vista, completamente indolor, vai colocar uma lente, vai jogar uma luz no seu olho, que você vai ficar lá vendo tudo amarelo, e ele vai ver como está o fundo do seu olho, porque o fundo do olho é onde a gente forma a imagem, onde está lá a camada da retina, onde tem mais fotorreceptores, né? Receptores de luz, foto significa luz. Então é lá que ele vai começar a enxergar que vai ter algumas coisas erradas, esquisitas, e daí vai te encaminhar, se ele já não for, para um especialista, um oftalmo especialista em olhos diabéticos. A partir do diagnóstico, para quem é DM1, a partir do diagnóstico, o ideal é começar a fazer monitoramento anual a partir de 5 anos do diagnóstico. Se puder começar antes, melhor ainda, claro, o maior frequência, enfim, mas a partir de 5 anos é indicado começar a fazer os exames. A retinopatia é uma doença que ela começa a dar sintomas ali entre 10 e 15 anos. Tá? Então é bastante tempo de evolução. Para quem é DM2, a indicação é começar a fazer acompanhamento, pelo menos anual, a partir do momento que recebe o diagnóstico. Isso porque normalmente o diagnóstico do DM2 é mais tardio, então a doença muitas vezes já está instalada há mais tempo. Então o acompanhamento já começa a ser mais frequente desde o início. E a retinopatia tem estágios, né? Então eu comentei aqui, a retinopatia começa a criar novos vasos. Na verdade, tem até o pré-estágio, né? Tem o estágio da retinopatia não proliferativa, onde você já começa a ter uma inflamação, uma alteração na sua retina, mas não tem ainda esses novos vasinhos, né? Você só tem realmente alterações. Depois você tem a retinopatia proliferativa, que é de fato quando esses vasinhos começam a nascer,
E depois você tem a retinopatia proliferativa com edema macular. Mácula é uma parte próxima ao nervo óptico, ali que fica na retina, e onde ela tem mais fotorreceptores. Então é onde a imagem se forma com mais definição, a sua imagem central aqui. Então quando você tem um inchaço na mácula, a sua imagem fica turva, fica embaçada, justamente porque você não está batendo a luz ali naquela superfície que deveria ser, sei lá, lisa, ela está toda inchada, né? Você não consegue formar a imagem corretamente ali. Então, essa daí já é um estágio bem avançado de uma retinopatia não necessariamente não tratada, mas que a glicemia não foi controlada, né? E é importante ressaltar, eu sempre gosto disso, de falar, vou falar na hora que eu vou reforçar de novo quando eu for falar da minha experiência, que existem complicações, existem não, acho que todas as complicações, elas chegam no momento que elas não dependem mais do controle do diabetes. Elas se tornaram doenças por conta própria. Você vai ter que fazer o tratamento delas. O fato de você controlar seu diabetes não faz com que essas complicações automaticamente regridam. Mas o fato de você deixar o seu diabetes alterado faz com que elas acelerem o desenvolvimento, né? Então é uma relação curiosa que a gente tem que prestar atenção e reduzir todos os nossos valores, nossos exames, manter ele tudo sob controle. Existem diversos tipos de tratamento para retinopatia. Existe a laser terapia, que é normalmente quando a gente começa, vou colocar aqui na tela, tem alguns esquemas, o médico oftalmo ele vai com alguns lasers, um tratamento que também é indolor, um pouco incômodo, mas é indolor, que ele vai cauterizando cada um dos vasinhos que nascem para que eles não causem hemorragias. É um tratamento até preventivo e às vezes ali corretivo. Depois a gente tem injeções intravítreas, que são com angiogênicos, né, remédios que servem para evitar o crescimento de novos vasos, que são injetados dentro do olho, e tratamentos ainda mais avançados, como a inserção de corticosteroides dentro do olho, tá? Também. Para a gente tomar remédio no olho, a gente tem que colocar dentro do olho, porque a gente não tem uma corrente sanguínea que leve o remédio para dentro do olho, então tem que ser uma injeção no olho mesmo. Depois você dá uma procurada aí, porque não é para todos os estômagos as visões das injeções no olho, mas também são injeções, é um tratamento muito rápido, né? Praticamente indolor, incômodo, né? Fica uma areinha se encostando, é dado um anestésico local, dependendo do consultório onde você faz. Eles também te colocam em anestésico mesmo para adormecer, mas é muito rápido, menos de 10 minutos você entra e sai da sala, às vezes entra andando e sai andando, e é super rápido, um procedimento que vai lá, você nem vê a agulha nada, tem todo um procedimento higiênico, você vem com a agulhinha por baixo do olho, na parte branca do olho, você não vê absolutamente nada, sente uma leve pressão no olho, depois tira a agulha e tá tudo certo, tá? Então é um tratamento muito rápido. Tem alguns prós e cons, né? Todos os tratamentos, principalmente o corticosteroide, ele é um tratamento pesado, né? Você injetar esteroide dentro do olho. O esteroide, o corticoide, né? Ele pode aumentar a pressão do seu olho e pode também causar catarata, né? Então ele pode te levar a glaucoma ou catarata. A boa notícia é que tanto o glaucoma quanto a catarata tem um tratamento muito mais controlável do que uma retinopatia diabética, que pode causar aí até um descolamento da sua retina. Então, isso daí é o que causa, de fato, a cegueira relacionada à retinopatia diabética. O descolamento da retina, porque uma vez que essa retina descola, se não for feita uma cirurgia ali muito rápida, uma cirurgia emergencial, não tem como reverter, não tem como colar ela de volta, como substituir. E daí você não consegue mais formar a imagem dentro do olho. Por isso que é tão grave, tem que ser acompanhada tão de perto essa complicação e os desdobramentos dela. E agora relacionada à minha experiência com a retinopatia diabética. Eu tenho essa doença há mais de 26 anos, né? Então desde os meus 25 anos eu teve os primeiros sinais que eu comecei a fazer laser. Peguei logo desde o início, né? Então eu tive essa sorte porque eu sempre fazia os acompanhamentos. No entanto, eu não tive um controle eficaz desde o início. Eu fazia o tratamento, mas eu não aplicava o controle que eu deveria. Eu não fazia a contagem de carboidrato, eu não fazia a hemoglobina, eu não fazia nada do que eu estava realmente precisando fazer, né? Que era realmente controlar a glicemia. Tomava insulina, fazia tudo, mas ainda mantinha minha hemoglobina ali em torno de 8 ou de 9, o que não foi suficiente para parar a evolução da complicação.
Desde que eu fui diagnosticada, eu já tive altos e baixos entre 8, 10, 11, voltei para 7. Então, isso daí atrapalhou bastante a evolução. E hoje eu sinto quase que instantaneamente, quando eu começo a ter muita variabilidade, isso afeta diretamente a minha retina, a minha visão. Né? Eu tô colocando aí na tela um esquema, mais ou menos, uma simulação de como são esses efeitos que eu tenho hoje na visão. Né? Dependendo de acordo aí com o grau da sua retinopatia. Aproveita e comenta qual é, ou se é 1, 2 ou 3, como que você enxerga. Mas a minha visão hoje ela já é bem embaçada, principalmente no olho direito, onde eu tenho edema. O olho esquerdo eu não tenho edema, mas eu tenho neovasos já nascendo também, então às vezes, eventualmente, eu tenho hemorragias, microhemorragias internas. E a minha visão é bem embaçada. Eu já tenho as moscas volantes, que são essas manchinhas que ficam andando junto com o olho. E também eu já tenho na visão central algumas manchas um pouco mais escuras, onde eu percebo que a imagem não se forma com muita clareza. E isso em dias que a minha glicemia não está muito bem controlada, não está muito estável, é extremamente evidente. Eu comecei a fazer meus tratamentos com laser, então, como todo mundo normalmente começa, fiz bastante laser. Depois eu evoluí para as injeções intravítreas e hoje a última que eu fiz foi uma injeção onde eu injetei um implante de corticosteroide que fica lá soltando corticoide por 6 meses, então tem um implantezinho, tamanho de um grão de arroz, vou deixar aí dentro do meu olho, que ele fica liberando remédio ali bem lentamente e que eu tô fazendo acompanhamento com o médico. Já tive muitos bons resultados depois desse implante, mas a gente ainda tem que continuar o acompanhamento. E se você gostou desse vídeo, tem curiosidade, quer saber mais detalhes sobre essa complicação, manda seu comentário aqui no vídeo que eu faço uma parte 2. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo e se você quer saber como alcançar uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, aproveita, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Até mais!